da estrutura lista, tá? Uma estrutura bem utilizada no Python e bem simples, tá? Bom, como que funciona uma lista? Uma lista é uma sequência de elementos, tá? Então eu vou definir aqui o exemplo, uma lista chamada L com os elementos do tipo numérico, por exemplo, 1, 2, 3, 4, tá? Notem que não tem aspas, tá? Então eles são interpretados como números inteiros aqui. Eu posso ter também uma lista, vou chamar aqui de L2, como texto, tá? Então, por exemplo, aqui, texto 1, texto 2, texto 3, por exemplo. Tá? E eu posso ter uma terceira lista aqui, olha que interessante esse caso, onde eu posso ter número 1, número 2, e também posso ter texto junto, texto 5, por exemplo. Tá? Então vocês viram que a gente pode ter todos os tipos de dados aí dentro de uma única lista. Tá? As listas permitem inúmeras operações. A documentação tem todas elas. Eu vou passar aqui para vocês a principal, que é o append, que é o que vocês vão mais utilizar no dia a dia, tá? Porque isso daqui que nós fizemos aqui, nós inicializamos a lista, né? Inicialização. Só que nós vamos inicializar ela e depois como é que a gente altera essas listas, adiciona mais elementos, por exemplo, tá? Bom, então aí a gente chama o nome da lista, por exemplo, eu vou pegar a lista L2 e eu chamo o método aqui, o método append, tá? E aí eu passo como parâmetro, entre parênteses, o novo elemento que eu quero. Então eu quero aqui um novo elemento, por exemplo, certo? Como que ficou essa lista 2 agora? Essa lista 2 ficou assim. Ela ficou com os elementos que ela já tinha, por exemplo, texto 1, ela ficou com o texto 2, com o texto 3 e o novo elemento que eu acabei de inserir. Um novo elemento, tá? Então, o append, tá? O append aqui, ele sempre insere no final, tá? Isso é o mais importante aqui, sempre insere no final da lista, tá? Bom, vamos lá para a parte prática, né, para verificar como é que funciona na prática, e aí também a gente já vai ver como que nós fazemos a indexação dos elementos, tá? Então vamos lá. Então aqui eu vou criar aquela lista, né, que a gente tinha definido, com 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu vou dar um print nela para mostrar que ela foi definida conforme esperado. Aqui eu vou criar a lista número 2 de texto, Python, aula e teste, por exemplo. Vou dar um print aqui no L2, vocês vão ver, ó, uma lista. Notem que ó, tudo entre aspas aqui, certo? Ó. Cada elemento separado por vírgula entre aspas. Eu vou criar uma lista 3 onde vai mesclar aí, ó, o número 1, a palavra Python, o número 3, a palavra aula, por exemplo. E aqui está, ó, tá vendo onde é número não tem aspas, onde é texto tem aspas, tá? Bom, isso aqui foi inicialização, né? Agora vamos aqui, eu vou comentar, ó, utilizando o método append para inserir novos elementos, tá?
Então aqui eu vou pegar a lista 3, por exemplo, ponto append, e vou colocar aqui um novo elemento, ó, novo elemento. Eu vou dar um print na lista para visualizar como é que ela ficou. Tá lá, ó. Lembra, ó, sempre no final, ó, tá vendo? Manteve a estrutura original e inseriu no final. Se eu chamar ela de novo, vou chamar aqui, ó, último elemento, né? Aqui, ó. Executou, ó, manteve o que tinha antes e adicionou esse último elemento, tá? Então essas são as formas que a gente tem para inserir elementos na lista.